ensinador, vem, revela em teu ensino, nosso Redentor. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Vem, dissipa em nós a treva que o pecado traz, e da perdição nos leva à mansão da paz. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Vem, reveste os teus amados de justiça e luz, reconduz os afastados ao pastor Jesus. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Tu operas entre os povos, vera conversão, dá-lhes pensamentos novos, novo coração. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Nosso cordial bom dia a todos. Chamamos todos bem-vindos à casa do Senhor. Hoje queremos celebrar o dia de Pentecostes, o dia da descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre a igreja, capacitando-os a anunciar a mensagem de Cristo em todas as línguas para todos os povos. Mensagem esta que anuncia o perdão de Deus. Por isso queremos juntos, neste momento, agradecer a Deus pela sua ação em nossa vida, também nos capacitando a anunciar a mensagem do Senhor para todos aqueles que Ele coloca em nosso caminho. Queremos iniciar este momento de culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Convido todos a abrirmos os nossos corações e confessarmos os nossos pecados a Deus. Onipotente e eterno Deus, querido Pai, nós pobres e miseráveis pecadores nos aproximamos de Ti neste momento para Te confessar todos os nossos pecados. Pecamos, Senhor, por pensamentos, por palavras, por ações, por omissões. Fizemos o que é errado, deixamos de fazer o que é certo. Transgredimos a Tua lei. Não Te amamos acima de todas as coisas e não amamos o nosso próximo como a nós mesmos. Estamos, Senhor, arrependidos desses nossos pecados. Tu enviaste Teu Filho Jesus para ser o nosso Salvador. Jesus se encarnou neste mundo para carregar os nossos pecados, cravá-los na cruz do Calvário, aonde entregou o seu corpo e derramou o seu sangue inocentes para nos conferir o perdão. Por isso, Senhor, confiantes em Cristo, confiantes na obra de Cristo, em seus méritos e não em nossas obras, não no que nós fazemos. Arrependidos desses nossos pecados, nos aproximamos de Ti e Te pedimos: Senhor, tem piedade de nós. Senhor, dá-nos o Teu perdão em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Diante de Deus, eu pergunto a cada um de vocês se é esta a vossa sincera confissão, que vocês estão verdadeiramente arrependidos dos vossos pecados, confiam em Cristo como seu único e suficiente Salvador e querem corrigir a vossa vida pecaminosa com a ajuda de Deus Espírito Santo. Se assim o é, afirmai-o dizendo sim. Sim.
Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Convido a fazermos a leitura do Salmo do dia de hoje, Salmo de número 139, versículos 1 a 16. Fazemos a leitura conforme a projeção, de forma alternada, e após cantamos o Glória Patri e o Kyrie. Salmo de número 139, versículos 1 a 16, e esse texto também servirá de base para a reflexão de hoje. Ó Senhor Deus, Tu me examinas e me conheces. Sabes tudo o que eu faço e de longe conheces todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que eu vou dizer. Estás em volta de mim por todos os lados e me proteges com o teu poder. Eu não consigo entender como tu me conheces tão bem. O teu conhecimento é profundo demais para mim. Aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o Oriente ou for viver nos lugares mais distantes do Ocidente, ainda ali a tua mão me guia, ainda ali tu me ajudas. eu poderia pedir que a escuridão me escondesse e que em volta de mim a luz virasse noite. Mas isso não adiantaria nada, porque para ti a escuridão não é escura, e a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre a luz e a escuridão. Tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deves ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso e eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Ó Deus, neste dia mais uma vez ensinaste os corações de teu povo fiel ao enviar-lhes a luz de teu Espírito Santo. Concede-nos em nossos dias o mesmo Espírito, para termos a correta compreensão de todas as coisas e sempre nos alegrarmos na sua santa consolação. Através do mesmo Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Congregação, pode sentar. Queremos, neste momento, ouvir as leituras bíblicas selecionadas para o culto de hoje. E a primeira delas encontramos no livro do profeta Ezequiel,
capítulo 37, versículos 1 a 14, onde encontramos assim registrado. Eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale, e eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmo, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi: Senhor meu Deus, só tu sabes se podes ou não. Ele disse: Profetize para esses ossos. Diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhes dizendo isto. Eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Eu lhes darei tendões e músculos e os cobrirei de pele. Porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi um barulho. Eram os ossos se ajuntando uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriram de tendões e músculos e depois de pele. Porém, não havia respiração nos corpos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, profetize para o vento. Diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam de novo. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. A respiração entrou nos corpos e eles viveram de novo e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. O Senhor me disse: Homem mortal, o povo de Israel é como esses ossos. Dizem que estão secos, sem esperança e sem futuro. Por isso profetize para o meu povo de Israel e diga-lhes que eu, o Senhor Deus, abrirei as sepulturas deles e os tirarei para fora e os levarei de volta para a terra de Israel. Eu vou abrir os túmulos onde o meu povo está sepultado e vou tirá-los para fora. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Porei a minha respiração neles e os farei viver novamente, e os deixarei morar na sua própria terra. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Prometi que faria isso e farei. Eu, o Senhor, falei. Até aqui as palavras da leitura do profeta Ezequiel para o culto de hoje. Iremos ouvir agora a leitura do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 a 21, que o relato do dia de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. Assim encontramos registrado no livro de Atos, capítulo 2, versículos 1 a 21. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada e comentava: Estas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Como é que cada um de nós as ouvimos na nossa própria língua? Nós somos da Pártia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito
e das regiões da Líbia que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma. Uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo esta gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Todos estavam admirados sem saberem o que pensar e perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Mas outros zombavam dizendo: esse pessoal está bêbado. Então Pedro se levantou junto com os outros 11 apóstolos e em voz bem alta começou a dizer à multidão: meus amigos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. Essas pessoas não estão bêbadas, como vocês estão pensando, pois são apenas 9 horas da manhã. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse. É isso que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Em cima do céu farei com que apareçam coisas espantosas, e embaixo na terra farei milagres. Haverá sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Então todos os que pediram a ajuda do Senhor serão salvos. Até aqui as palavras da leitura de Atos dos Apóstolos para o culto de hoje. Convido a cantarmos o hino Santo Espírito. Convido todos a se colocarem em pé para ouvirmos as palavras do Santo Evangelho para o culto de hoje. Evangelho este onde encontramos registrado no livro do apóstolo João, capítulo 15, versículos 26 e 27, depois no capítulo 16, a partir da segunda parte do versículo 4 até o versículo 15. João, capítulo 15, versículos 26 e 27, depois no capítulo 16, da segunda parte do versículo 4 até o versículo 15, onde encontramos assim registrado. Quando chegar o Auxiliador,
o Espírito da verdade que vem do Pai, ele falará a respeito de mim. E sou eu quem enviará esse auxiliador a vocês da parte do Pai, e vocês também falarão a meu respeito, porque estão comigo desde o começo. E Jesus continuou: eu não disse isso antes porque ainda estava com vocês, porém agora eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta aonde é que o Senhor vai? Mas, porque eu disse isto, o coração de vocês ficou cheio de tristeza. Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá, pois se não for, o auxiliador não virá, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado porque não creem em mim. Estão erradas a respeito do que é direito e justo porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais. E também estão erradas a respeito do julgamento porque aquele que manda neste mundo já está julgado. Ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele vai ficar sabendo o que tenho para dizer e dirá a vocês, e assim ele trará glória para mim. Tudo que o Pai tem é meu, por isso eu disse que o Espírito vai ficar sabendo o que eu lhe disser e vai anunciar a vocês. Até aqui as palavras do Evangelho para o culto de hoje. Convido todos a confessarmos a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Congregação pode sentar. Convido a cantarmos o hino Deus Conhece o Meu Coração. E durante o cantar deste hino, as crianças podem se dirigir ao momento de escola bíblica, hoje com a professora Janete. Deus conhece o meu coração, cada momento Deus sabe quando me assento, sabe quando estou de pé, cada momento Deus sabe, Deus conhece o meu coração, cada momento Deus sabe onde estou. Isto é glorioso demais, maravilhoso demais para se crer. Isto é glorioso demais, maravilhoso demais para se crer. Deus comigo sempre está, cada momento Deus sabe, se subir até os céus, se descer até o abismo, cada momento Deus sabe, Deus comigo sempre está, cada
todo o meu ser. Cada momento Deus sabe. Antes de nascer me viu. Obra de suas mãos eu sou. Cada momento Deus sabe. Deus conhece todo o meu ser. Cada momento Deus sabe onde estou. Isto é glorioso demais, maravilhoso demais, para se crer. Isto é glorioso demais, maravilhoso demais, para se crer. Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a companhia de Deus Espírito Santo estejam conosco nesse momento em que queremos refletir nas palavras do Salmo de hoje, o Salmo 139, versículos 1 a 16. Que Deus esteja nos abençoando hoje e sempre. Amém. Estimados de Cristo Jesus, como nós consideramos a nossa vida para Deus? Hoje, ao refletir no Salmo de número 39, nós queremos ver que a nossa vida é como um livro aberto para o Senhor. E nós sabemos o que esta expressão significa. Significa que, como nós cantamos, Deus nos conhece inteiramente. Deus conhece todo o nosso ser, todo o nosso viver, tudo o que fazemos, tudo o que deixamos de fazer. Ele conhece todas as nossas atitudes, todos os nossos desejos, todos os nossos pensamentos. Não podemos nos esconder do Senhor. E o salmista afirma isso. O salmista Davi, nesta conversa com o Senhor, neste salmo temos aqui uma oração de Davi, e nesta oração ele mostra que Deus o conhece muito bem. E da mesma maneira nós devemos também reconhecer isso. Deus nos conhece muito bem mesmo. Não há como esconder nada dele. Nem nossas felicidades, muito menos as nossas angústias. Por isso nós podemos confiar inteiramente no Senhor. Por isso nós devemos, quando nós estamos passando por dificuldades, quando o pecado está assolando o nosso coração, quando nós temos vergonha de todas as nossas atitudes, nós podemos buscar o Senhor, nós podemos nos aproximar dEle, pois Ele sabe tudo o que fazemos. Talvez conseguimos esconder uma ou outra coisa das pessoas que nos cercam, até das pessoas mais íntimas, mas do Senhor não. Isto não conseguimos esconder. E nós acabamos de cantar que isto é glorioso demais, isto é maravilhoso demais para se crer, pois isto traz a certeza de que nós temos um Deus que nos conhece bem. Todo aquele que comete um erro, qualquer erro, sendo ou não sendo cristão, esta pessoa tenta esconder este erro, enquanto não estiver arrependido. Porque a sua consciência o acusa. Porque a sua consciência mostra que ele fez algo de errado. Para o cristão, quando ele reconhece o seu erro, quando ele o confessa para o Senhor, a sua consciência não o acusa mais. Talvez ficamos com medo de consequências, talvez nós temos até que arcar com essas consequências. Mas o pecado está perdoado.
porque nós temos Cristo como nosso Salvador. Por isso nós não devemos usar outro ditado, esconder o sol com a peneira. Ou seja, dizer que tivemos boas intenções para cometer um erro, ou ainda querer justificar ações em que menosprezamos o Senhor, em que deixamos de estar em reflexão na sua palavra, até deixamos de participar do sacramento da ceia, quando ouvimos o convite, vinde a mim, e cremos que lá, juntamente com o pão e o vinho, estão presentes o corpo e o sangue de Cristo. A pior coisa que nós, como cristãos, podemos fazer é justificar o injustificável. Achar desculpas para estarmos longe do Senhor. Então, aqui passando as palavras do salmista Davi, aqui podemos até olhar, algumas Bíblias trazem uma certa divisão neste salmo. Então, nós também iremos olhar o salmo, então, hoje, nestes 3 tópicos que nós temos aqui definidos para a leitura de hoje. Na primeira parte do salmo, o salmista Davi diz assim: Ó Senhor Deus, tu me examinas e me conheces. Sabes tudo o que eu faço e de longe conheces todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que vou dizer. Estás em volta de mim por todos os lados. Tu me proteges com o teu poder. Eu não consigo entender como tu me conheces tão bem. O teu conhecimento é profundo demais para mim. Nesta primeira parte, então, o salmista está aqui mostrando o conhecimento de Deus sobre ele. E então nós ouvimos as outras leituras bíblicas para o culto de hoje. Primeiro, a leitura do profeta Ezequiel, falando quando Deus o levou para um vale de ossos secos e mandou que o profeta profetizasse. E o profeta simplesmente seguiu a ordem do Senhor, mesmo sem humanamente crer que aquilo era possível. Ele próprio afirmou, quando o Senhor perguntou se aqueles ossos poderiam ter vida de novo, ele disse: só tu sabes, Senhor. Se tu quiser, pode ter. E então, Deus mandou: profetiza. E ele profetizou. Os ossos ganharam vida. Aí ele mandou profetizar para o vento. E o profeta foi e falou para o vento. E então o vento encheu de respiração aqueles corpos. E então Deus disse: o meu povo de Israel é como esses ossos secos. Talvez nós poderíamos contextualizar esta leitura e dizer: todos nós somos como ossos secos. Todos nós, humanamente falando, estamos condenados. Precisamos da palavra do Senhor a agir em nosso coração para nos dar vida, porque Deus nos conhece muito bem. Ele sabe tudo o que se passa em nosso coração. Depois nós ouvimos na leitura de Atos dos Apóstolos o relato do Evangelho, do dia de Pentecostes. E neste relato nós temos ali os discípulos, os seguidores de Jesus reunidos em Jerusalém, porque foi onde Jesus mandou que eles ficassem, até Cristo enviar o Espírito Santo. E é interessante nós concluirmos que Deus conhecia muito bem o coração dos discípulos. Este evento aconteceu 10 dias depois da ascensão de Jesus. Talvez os discípulos estavam esperando logo a vinda de Cristo, não estavam se aguentando. Talvez eles queriam já saírem de Jerusalém e falar: nós queremos anunciar este Jesus. Não aguentamos mais ficar presos em casa. Não aguentamos mais ficar aqui em Jerusalém. Vamos logo adiante.
Talvez outros estavam assim. Que bom que Jesus está demorando para mandar o Espírito Santo. Eu estou confortável aqui neste local, ninguém está me perseguindo, estou protegido. E então Deus, conhecendo muito bem o coração dos discípulos, enviou o Espírito Santo no dia dele. E então todos começaram a falar. Ou seja, quando o Espírito Santo age, nós temos vontade de falar. Nós queremos anunciar a mensagem. Não devemos colocar que nada, não devemos deixar que nada impeça isso, porque Deus nos conhece muito bem. O relato do Evangelho nos mostra o trabalho do Espírito Santo, que ele virá convencer o mundo e virá mostrar ao mundo o que é o pecado, e o pecado é a incredulidade, é a falta de fé, o juízo e também a justiça. Mas voltemos ao nosso salmo. Nesta primeira parte, o salmista faz uma coisa que todos nós devemos fazer diariamente: dizer para o Senhor: Tu me conheces muito bem. Tu sabes tudo o que eu faço. Tu sabes, tu me vês quando eu estou trabalhando. Tu me vês quando estou descansando. Tu me vês quando estou com os meus familiares a tomar chimarrão, tererê, lá no churrasco. Tu me vês quando estou brigando com a minha família, quando eu estou sendo desrespeitado pelos meus filhos, quando eu estou indignado com as pessoas ao meu redor, quando estou acusando as pessoas de forma falsa ou estou sendo acusado desta maneira. Ele também diz coisas maravilhosas quando ele fala: estás em volta de mim por todos os lados e me proteges com o teu poder. Talvez aqui vale um momento especial para nós entendermos o que é a proteção do Senhor com o seu poder em nossa vida. Porque por vezes nós achamos que Deus esquece os seus. Às vezes uma doença chega à nossa família, às vezes ao luto de um ente querido, às vezes nós vemos a tragédia como aconteceu e está acontecendo no sul do nosso país e também acontecendo em outras partes do mundo. E pensemos, aonde que está o poder de Deus? Deus está nos protegendo com o seu poder? E hoje nós temos uma prova disso. Hoje estamos reunidos em torno da palavra do Senhor, onde nos é anunciado o perdão de Jesus. E onde há perdão, a vida e a salvação. Deus está nos encaminhando diariamente para o céu através da fé em Jesus. E Ele nos conhece muito bem. Por isso, Ele está de braços abertos a nos convidar: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos auxiliarei. Como é maravilhoso saber deste poder de Deus agindo em nossa vida. Infelizmente, muitos querem que Deus se manifeste materialmente, que Deus lhes encha a sua conta bancária, que Deus lhes dê saúde de ferro, que Deus lhes dê um sucesso material onde ninguém os persiga. Mas não é isso, não é nisso que se manifesta o poder de Deus. O poder de Deus se manifesta na nossa fraqueza. O poder de Deus se manifesta quando nós estávamos no fundo do poço e Ele então veio com a sua palavra unida à água ou anunciada e nos tirou da escuridão das trevas. E nos disse: agora você está salvo. Agora você está perdoado. Agora você já tem a garantia do céu para você. E talvez quando nós recebemos esta garantia do Senhor, devamos perguntar: e como eu vou responder a isso? O que eu vou fazer? E não cabe nada mais para nós fazermos do que
amarmos a Deus acima de todas as coisas e amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos. Anunciar a sua palavra e ajudar aonde nós podemos. A segunda parte do Salmo diz assim: aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se eu descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o oriente ou for viver para os lugares mais distantes do ocidente, ainda ali a tua mão me guia, ainda ali tu me ajudas. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse e que em volta de mim a luz virasse noite. Mas isso não adiantaria nada, porque para ti a escuridão não é escura e a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre luz e a escuridão. Ou seja, não há como se esconder do Senhor. É isso que o salmista está dizendo. E nós temos que lembrar isso diariamente. Infelizmente, nós nos indignamos muito de atitudes de outros seres humanos. Citamos a tragédia no Rio Grande do Sul e estamos indignados com algumas atitudes. E devemos lembrar, estas atitudes não estão escondidas do Senhor. E Deus irá julgar no dia do juízo final. Cabe a nós anunciarmos a palavra de Deus. Cabe a nós anunciar a palavra da transformação. Porque não precisamos julgar. O mundo já está julgado no maligno. E todo aquele que não crê em Jesus, que vive longe de Jesus, que não confia em Jesus como seu Salvador, este já está julgado. Talvez cabe a nós tomarmos muito cuidado para não tecermos julgamentos e esquecermos de vivermos a vida cristã que Deus nos dá. Que é interessante quando o salmista diz, se ele for para o Oriente ou para o Ocidente, independente de onde ele for, a mão de Deus estará a guiá-lo. E ele ali também o ajudará. De novo, é maravilhoso saber que Deus está e estará a nos acompanhar em todos os momentos da nossa vida e a sua mão vai nos guiar. Podemos dizer que a palavra de Deus é a mão de Deus na nossa vida a nos guiar. Eu tenho que ouvir esta palavra. Eu tenho que ouvir os seus ensinamentos. Eu tenho que estar apegado a isto. Eu tenho que lutar contra o mundo que quer me desviar do Senhor. Eu tenho que ter prazer na palavra do Senhor. Eu tenho que ter fome e sede da presença do Senhor em minha vida. Porque Ele sabe tudo o que eu faço. Por isso nós devemos lutar contra os momentos que nós queremos justificar o injustificável. Ou seja, querer achar desculpas para ouvir mais o mundo, o diabo e a nossa carne, do que ouvir o Senhor. Porque ouvir os inimigos de Deus pode nos levar à condenação eterna. Por isso nós temos que tomar cuidado para quem nós damos ouvidos. E o salmista está mostrando isso muito bem, porque Deus conhece todo o nosso ser, tudo que se passa em nosso coração. E isto é maravilhoso demais. Talvez para alguns isto é terrível, mas para nós que cremos em Jesus é maravilhoso. E então o salmista se encaminha, quer dizer, então eu me encaminho agora para as palavras finais do salmista de hoje, já que esse salmo continuaria. E as palavras selecionadas para o nosso culto nos dizem respeito a um dos maiores milagres que Deus faz. Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deves ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso e eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos,
quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Deus nos conhece desde a barriga da nossa mãe. Deus nos viu sendo formados lá no ventre das nossas mães. Nenhum ultrassom pode ver como Deus nos enxerga. Deus nos acompanhou em todos os momentos. E então eu encontrei uma citação de Lutero, reformador da igreja, escrito há mais de 500 anos atrás, sobre este versículo 15. E esta citação, ela diz assim: se nossa sabedoria e planos nos impedem de ver o cuidado de Deus por nós, visto que talvez muitas coisas se realizam de acordo com os nossos propósitos, voltemos de novo ao nosso intuito com o Salmo 139, versículo 15. Não te estiveram ocultos meus ossos que fizeste em oculto, isto é, meus ossos no ventre materno tu os vias e formavas quando eu ainda não existia, quando minha mãe ainda não sabia o que acontecia dentro dela. E minha substância nas profundezas da terra, isto é, a figura ou a forma do meu corpo no mais íntimo das vísceras de minha mãe, também não te era oculta, pois tu a formaste. Que outra coisa quer ele com estas palavras, do que mostrar-nos com esse exemplo retumbante, o quanto Deus sempre cuidou de nós, sem a nossa participação? Pois quem pode gloriar-se de ter cooperado quando estava se formando no útero? Então Lutero levanta aqui uma questão muito importante, porque nós muitas vezes nos gloriamos de conquistas que estavam de acordo com o nosso propósito, que nós falamos que nós fizemos isto, fizemos aquilo, veja só, e anunciamos com orgulho. E então o reformador da igreja, usando as palavras do salmista, nos lembra, Deus sempre esteve conosco. Nós devemos lembrar isto na nossa formação, que nós fomos formados sem a nossa participação, sem o nosso querer. E Deus esteve cuidando de tudo isso. Pois quem pode gloriar-se de ter cooperado quando estava se formando no útero? Pergunta maravilhosa de Lutero, que devemos trazer para a nossa vida e lembrar que Deus conhece o nosso coração. A nossa vida é um livro aberto para o Senhor. Que nós não estejamos querendo esconder as coisas, ou como eu já citei, justificar o injustificável. Não há por que um cristão não querer estar na presença do Senhor. Nós não temos motivos para não confessar os nossos pecados. Nós devemos confessá-los diariamente. E com a confissão de pecados há uma mudança de vida. Deve haver. Não podemos continuar igual. Dizermos, Senhor, me perdoa porque pequei contra o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e 10º mandamento e continuar igual. Não nos arrepender, não ficar com o nosso coração dolorido. Quando destratamos nossas autoridades, pai e mãe principalmente. Quando nós desejamos o mal para alguém, quando temos pensamentos impuros ou cometemos atos impuros. Quando nós furtamos alguém. Mas principalmente quando nós pecamos contra os mandamentos da primeira tábua, relativos ao Senhor. Quando não confiamos nele acima de todas as coisas, ou seja, quando nós vivemos em idolatria, até mesmo para a nossa vida. Quando consideramos nossos projetos mais importantes do que o projeto do Senhor. Quando nós duvidamos do nome de Deus
até achando que o Senhor está punindo o estado do Rio Grande do Sul. Ou ainda, quando nós desprezamos a palavra e a pregação de Deus. Quando nós não consideramos ela perfeita, ou seja, quando nós colocamos outras coisas no lugar dela. Até palavras de líderes religiosos neste mundo, que por vezes são consideradas mais importantes do que a palavra do Senhor. Quando nós não queremos ouvi-la e muito menos estudá-la. Nós temos que reconhecer os nossos pecados e mudar de vida, pois o Espírito Santo faz isso. Ele fez isso na vida dos apóstolos, amedrontados, escondidos, temendo por sua vida. Deus lhes capacitou para falar, anunciar línguas que nem conheciam, anunciar a palavra do Senhor de perdão e salvação. Para concluir, muitas vezes nós achamos que não sabemos como falar a palavra do Senhor. Nós vimos nesse texto que Deus criaste cada parte do nosso corpo, lá no ventre da nossa mãe. E quando nós nos tornamos pais e mães pela primeira vez, nós não sabemos como falar com nossos filhos. Nós nem sabemos como ensiná-los a orar. Mas Deus coloca isso no nosso coração para que nós ensinemos os nossos filhos. Quando refletimos na mensagem do Pentecostes, devemos lembrar que Deus nos capacita para falarmos a linguagem que as pessoas precisam ouvir. Seja os nossos filhos lá pequenininhos, para ensinarmos eles as maravilhas do Senhor, seja aquelas pessoas que trabalham conosco, sejam os nossos colegas de escola, seja os nossos vizinhos, nossos amigos, e até pessoas completamente longe do Senhor. Deus quer que nós falemos a mensagem do Senhor para que eles entendam. Que anunciemos como Pedro anunciou, o perdão do Cristo Salvador. Talvez para nós este é o Pentecostes em nossa vida. Falarmos onde nós estamos. Falarmos que Deus conhece o meu coração. Ele sabe tudo o que eu faço. Por isso eu diariamente quero estar em sua presença, pedindo o seu perdão e vivendo uma vida mudada, transformada, não pelo meu pensamento ou pelas minhas atitudes, mas transformada pelo Santo Espírito que habitou em nosso coração e que nos ensinou a amar e a falar do amor de Deus. Porque a nossa vida é um livro aberto para o Senhor. Não conseguimos esconder nada dele. Por isso, estejamos apegados à sua mensagem e confiemos em Jesus como nosso Salvador, hoje e sempre. Amém. Todos a se colocarem em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Amém. Fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me como voluntário Espírito. Amém. Congregação, pode sentar. Nesse momento iremos prosseguir com o recolhimento das ofertas que servem para a manutenção do reino de Deus aqui neste mundo. E eu destaco o versículo 18 de Atos, capítulo 2. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem.
a nossa vida de servos do Senhor, com o Espírito Santo derramado em nossa vida, seja pelas águas do batismo, seja pela palavra anunciada, nos levam a testemunhar, a anunciar a mensagem do Senhor, como diz o hino das servas, com tudo o que somos e temos. Talvez muitas vezes nós pensemos que o que nós fazemos na igreja já está suficiente para o Senhor. Talvez as ofertas que trazemos aqui para que a palavra do Senhor seja anunciada e proclamada já é o suficiente, mas a nossa vida é uma oferta constante ao Senhor. As nossas palavras, o nosso viver, o nosso tempo dedicado ao Senhor é uma oferta ao Senhor por tudo que Ele fez por nós. E quando trazemos dos nossos bens, parte deles na igreja, não trazemos tudo, mas devemos consagrar tudo ao Senhor, usar para que a palavra dele esteja viva em nossa sociedade. Quando nós trazemos os nossos bens, parte deles na igreja, nós queremos sim que a palavra de Deus esteja viva, que a sua igreja esteja aberta, que tenhamos ministros do Senhor em nossa sociedade anunciando esta palavra. E como nós estamos procedendo já desde o primeiro momento em que nós ficamos sabendo da tragédia no Rio Grande do Sul, quem quiser fazer uma oferta especial aqui no culto para que nós então enviemos, podem usar um dos envelopes da cor amarela, lá ao fundo que não tem nada escrito, quiser identificar com um enchente, pode colocar. Estas ofertas, sempre que entrarem desta maneira, nós estaremos encaminhando para a conta da IELB, disponibilizada para este fim, e as demais ofertas seguem para o trabalho da igreja aqui na nossa congregação. Durante, nós iremos cantar o hino Te Agradeço. Aqueles que têm a sua oferta podem trazê-la até o altar. Por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo o que tens feito, por tudo o que tens fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Neste momento, queremos falar com o nosso Deus em oração, os pedidos da nossa congregação. A família Zenkner agradece por todas as bênçãos. Tércio e a Luciana, agradecimento pela providência divina. Também pedir misericórdia e proteção a todos os atingidos pela enchente. Também queremos incluir um pedido do Fábio em oração. O Fábio estaria tocando hoje, mas houve um falecimento ali, só não sei precisar bem se é da família ou de muito próximos da sua família. Ele pediu para incluirmos os enlutados
nas nossas orações nesse momento de culto. Então queremos orar pela família enlutada ali conhecida do Fábio. Hoje nós iremos prosseguir com uma oração intercalada, ali alternada, e durante então, lá na última parte da divisão, então estará escrito intercessões, será o momento em que eu irei colocar estes pedidos. Então convido todos a se colocarem em pé. Vamos falar com o nosso Deus conforme as palavras da oração geral de hoje. Senhor Deus, amado Pai Celestial, nós te louvamos nesta comemoração da festa de Pentecostes. Por todas as tuas misericórdias que se renovam para conosco a cada manhã. Ao olharmos para a ação contínua do Teu Espírito, perdoa-nos, Senhor. Pela nossa indolência e irritação que dificultam a nossa vida, pelo nosso egoísmo que perturba a vida de nossos familiares e amigos, por tudo o que fizemos que acabou estorbando a tranquilidade em nossos lares. Neste momento especial, quando lembramos o aniversário da Igreja Cristã, livra-nos, Senhor, da indiferença ao trabalho missionário da Igreja, da apatia às necessidades físicas e materiais das pessoas, da inclinação em nos contentarmos com um viver medíocre. assim como se reuniam na festa de Pentecostes para ter seu momento de ação de graças, nós te bendizemos, Senhor. Pela nossa criação e redenção em Jesus Cristo, pelos pais e professores que nos ensinaram e instruíram, pelos amigos que nos têm amparado e enriquecido, concede paz e concórdia. Onde houver tristeza e aflição, dá ajuda e libertação. Onde houver medo e angústia, infunde coragem e esperança. Querido Deus, amado Pai, queremos te agradecer juntamente com a família Zenkner por todas as bênçãos recebidas. Continua, Senhor, a abençoá-los e protegê-los. Nos unimos ao Tércio e à Luciana e te agradecemos a tua providência, Senhor, na vida deles. Esteja, Senhor, a abençoá-los e protegê-los. Pedimos, Senhor, misericórdia e proteção a todos os atingidos pela enchente no sul do nosso país. Querido Deus, continuas a fortalecê-los e abençoá-los com o teu consolo. Continue, Senhor, também a motivar pessoas para auxiliar em abrigos, auxiliar provendo alimentos, auxiliar em resgate, com doações, enfim, Senhor, que tu uses as pessoas para prover o bem àqueles que foram atingidos. E, sobretudo, Senhor, usa a tua igreja para anunciar a tua mensagem de paz, perdão e salvação. Também nos unimos com o Fábio e toda a sua família para te clamar, Senhor, que tu estejas a abençoar todas as famílias que estão enlutadas, especialmente esta família que perdeu seu ente querido. Continue, Senhor, a abençoá-los, protegê-los e fortalecê-los. Por tua misericórdia, faze-nos, Senhor, lembrar diariamente do sacrifício que fizeste na cruz em nosso lugar, crescer constantemente na palavra, contemplar tua glória face a face nos céus, em nome de Jesus. Amém. Aprove ao bondoso Deus chamar da presente vida Neri Poertner, nascido no dia 22 de novembro de 1955 em Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, filho de Arlindo Júnior Poertner e Yolanda Poertner. Foi recebido no reino de Deus pelo santo batismo no dia 15 de janeiro de 1956, casou-se com Rosane Cortesia Poertner no dia 20 de novembro de 1982, matrimônio que Deus abençoou com um filho,
Peterson Mateus Poerner, e um neto, Mateus Santos Poerner. Faleceu no dia 11 de maio de 2024, às 10h40, estes são os dados que nós temos, vítima de infarto fulminante, alcançando a idade de 67 anos, 5 meses e 19 dias. O sepultamento foi realizado no dia 11 de maio de 2024, no cemitério municipal Campo da Paz, pelo pastor Júlio. Choram a sua morte a esposa Rosane, o filho Peterson e demais parentes e amigos. Vamos falar com Deus em oração. Ó Deus, Senhor da vida e da morte, Tu reduzes o ser humano ao pó do qual foi formado e para o qual deve voltar. Nós te agradecemos por todas as bênçãos que durante a sua vida concedeste ao nosso irmão agora adormecido, especialmente pela graça de o haveres levado ao conhecimento do Teu amado Filho Jesus Cristo. Conforta os familiares e todas as pessoas entristecidas com o Teu amor e anima-os com a doce esperança de um feliz reencontro na gloriosa ressurreição para a vida eterna. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos sabedoria e finalmente sejamos salvos. Por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Seguimos com a liturgia para a Santa Ceia. Cristo instituiu a Santa Ceia na noite da sua traição, para que aqueles que confiassem nele como verdadeiro Salvador, pudessem ter perdão e fortalecimento da fé. Cristo escolheu o pão e o vinho para, na Santa Ceia, estarem unidos ao seu corpo e seu sangue, entregues na cruz para nossa salvação. É fundamental para a fé cristã crer nas palavras dado e derramado para a sua salvação e crer que unidos ao pão e o vinho estão presentes o corpo e o sangue de Cristo. Em confiança na promessa de Jesus e depositando tudo o que pesa em nossos corações, oramos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecado, sê compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecado, sê compassivo.
Podeis sentar. A Igreja Evangélica Luterana do Brasil crê, ensina e confessa que na Santa Ceia, juntamente com o pão e o vinho, estão presentes o corpo e o sangue de Cristo, e convida a participar da mesma aqueles que assim creem, lembrando as palavras de Romanos capítulo 11, versículos 28 e 29. Portanto, que cada um examine a sua consciência, então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. Por isso, convidamos nossos membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, devidamente instruídos e preparados para participarem deste sacramento. Aqueles que não são membros e gostariam de participar, pedimos que conversem com o pastor num outro momento. Primeiro banco temos álcool em gel para quem quiser higienizar as suas mãos. Vinde, pois, tudo está preparado. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Teu amor a mim, Senhor, se revelou de uma forma que eu não posso explicar. Teu viver em mim presente se tornou, e por teu poder agora livre sou. Sou livre pra servir, sou livre pra servir ao meu Senhor de todo o coração. Sou livre pra servir, sou livre pra servir ao meu Senhor de todo o coração. Quero agora te louvar, te entregar o meu viver, mostrar como é bom vir a te conhecer. Levar tua palavra e te testemunhar, cantar a liberdade que só tu tens pra dar. Sou livre pra servir ao meu Senhor de todo o coração.
único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Convido todos a se colocarem em pé. O apóstolo Paulo escreveu na sua primeira carta, capítulo 11, sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Sempre devemos proclamar e anunciar que Cristo morreu para ser o nosso Salvador. E ao participarmos e celebrarmos da Santa Ceia, fazemos isto também. Por isso, vamos falar com nosso Deus em oração. Querido Deus, amado Pai, graças te damos pelo Teu fortalecimento, pelo Teu abençoar as nossas vidas neste momento de culto, onde mais uma vez o Teu Espírito Santo age em nossos corações para falarmos a todas as pessoas que Tu colocas em nossa vida, do Teu amor, da Tua graça e do Teu perdão. Por isso, Senhor, aumenta em nosso coração o amor, para amarmos a Ti, ó Deus verdadeiro, acima de todas as coisas, e amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Isto te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. Senhor te abençoe e te guarde. Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podeis sentar. Novamente, chamamos todos bem-vindos à casa de Deus, a esse nosso momento de Pentecostes. Apesar do clima um pouquinho frio aqui para nós,
mas que o calor do Espírito Santo esteja sempre a nos abençoar com o seu perdão e o seu fortalecimento. Os nossos avisos seguem conforme a nossa programação. Hoje à tarde nós temos reunião de jovens, 16 horas. Na próxima terça-feira teremos reunião de pastores do distrito Mato Grosso, às 7 horas e 15 minutos, reunião online. E às 19 horas, estudo bíblico na residência pastoral. Quarta-feira continuamos com o nosso programa aí, Igreja Aberta. Então estarei aqui na igreja das 7h30 às 11 horas. Lembramos que se alguém quiser trazer alguma doação para ser encaminhada ali para o local onde estão reunindo estas doações para serem enviadas ao Rio Grande do Sul, nós recebemos aqui e levamos na parte aí da tarde ou no outro dia. Agora as doações estão sendo recolhidas ali no complexo de eventos ali da Farm Show. Então é só chegar lá. Quem quiser também levar a sua doação pode levar lá direto. Então tem um galpão lá que estava reservado para isso. Nós levamos doações esta semana. E de noite nós temos estudo aqui às 19 horas e 15 minutos. Na quinta-feira temos estudo na residência do Hércio Zimmermann. E no próximo final de semana acontece o Congresso Distrital de Servas, será em Canarana, tema Conectados em Cristo. Infelizmente as inscrições já se encerraram, né? Então nós informamos que estaremos saindo daqui na próxima sexta-feira, 9 horas da manhã, alugamos uma van para ir. E no próximo final de semana, então, não haverá culto aqui na nossa congregação. No sábado à noite estarei disponibilizando o link da congregação São Paulo de Curitiba, para aqueles que estiverem em suas residências puderem acompanhar este culto. E sempre lembramos, quando nós acompanhamos alguma programação de alguma outra congregação da nossa igreja, que nós sempre possamos nos manifestar, dando um boa noite ou bom dia. Também há momentos de pedido de oração e também mostrarmos de onde nós estamos acompanhando. Então, só coloquem lá Primavera do Leste. Então, nossos colegas pastores já sabem que eu compartilho o link deles nas atividades também. Então, no sábado estarei compartilhando. E, eventualmente, se no domingo de manhã também podemos compartilhar o link de alguma outra congregação que estiver realizando seu culto online de domingo. Então, no próximo final de semana, para a nossa congregação serão cultos online, aí acompanhando de outras congregações. No sábado, temos Escolinha Bíblica, não está ali na programação, mas continua a Escolinha Bíblica. Quem quiser doar o lanche pode conversar diretamente com o livro. Tá? E lembramos, então, no dia 9 de junho, nosso encontro de casais, às 18 horas, nós já temos ali a lista no grupo da comunidade. Por enquanto, nós temos 4 casais inscritos para este momento, mas é um momento onde nós queremos refletir e ouvir o que o Senhor também tem para nos dizer para a nossa vida de relacionamento. E após o encontro ali com uma palestra, um estudo, nós teremos também um momento de confraternização com um jantar. Aí lembramos ali a campanha Setembro Amarelo. Ela foi prorrogada em virtude do que aconteceu no sul do país até o dia 28 de junho. Então, nós já informamos isso no nosso grupo da comunidade, então estamos trazendo aqui um informe para a nossa congregação e também um pedido que foi feito pelo pessoal da Hora Luterana. Infelizmente, muitas congregações do Rio Grande do Sul não poderão, então, participar desta campanha em vista da sua reconstrução. E aí eles pedem que outras congregações também auxiliem estas congregações nesta campanha, encomendando materiais a mais e destinando para estas congregações, ou mesmo só informando para a Hora Luterana. Estamos encomendando tantos livretes a mais a serem destinados para quem precisa. Então, temos até agora o dia 28 de junho para proceder com a nossa encomenda. Lembra, o pagamento é depois, quando o material for enviado. E hoje podem conversar com o Antônio, se alguém quiser fazer uma doação, ou até falar, estou doando tantos a mais para serem enviados aos nossos irmãos do Sul. Então, são esses nossos avisos. Lembramos ainda o nosso próximo culto,
né? Como não vamos ter culto semana que vem, no dia 1º de junho, ao fundo nós já temos o informativo de junho para quem quiser retirar a sua cópia física. Depois nós vamos estar enviando no grupo da comunidade, também adicionando as atividades online que não estão ali. E esse culto do dia 1º é o culto onde nós celebramos o aniversário da Gelbe. Então nós teremos culto aqui no dia 1º, 19 horas, e também no dia 2 de junho estaremos nos reunindo em Campo Verde. Então culto onde eu estarei indo lá celebrar. Culto em Campo Verde, o pastor Leocir de Rondonópolis também estará indo, será o pregador, e lá estará junto os jovens de Primavera, Campo Verde e Rondonópolis para celebrarmos o aniversário de 99 anos da GEL. Hoje eu não convidei o presidente para vir aqui falar, né, mas é o aviso aí dos nossos jovens. Então, dia 1º, culto aqui na congregação, dia 2 é culto em Campo Verde. Quem quiser participar também está convidado. Então, sim, esses são os nossos avisos. Desejamos que Deus os leve e nos traga de volta para o nosso próximo culto. E concluímos cantando o hino Cristo Disse, um hino que nos motiva a falarmos de Jesus como nosso Salvador a todos que estão ao nosso redor. Cristo disse, vós sois a luz do mundo. Cristo disse, vós sois o sal da terra. A tua palavra é lâmpada e luz para os meus caminhos. A tua palavra é lâmpada e luz para os meus caminhos. Vou falar de Cristo ao mundo, proclamar seu nome na amplidão, pois eu sei, sim eu sei, quem segura minha mão é Jesus o Redentor. Precisamos da paz, do amor de Cristo, precisamos do pão que é eterno, cruzeiros de Cristo somos, arautos da salvação, cruzeiros de Cristo somos, arautos da salvação. Vou falar de Cristo ao mundo, proclamar seu nome na amplidão, pois eu sei, sim eu sei, quem segura minha mão é Jesus o